Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast no canal de áudio, que também fica no site do BocNews, e via aplicativo da Rádio BocNews, que você baixa aí na sua loja de aplicativos. No programa desta quarta-feira nós vamos evidentemente falar bastante da estreia do Santos na Copa do Brasil, 7 da noite, o jogo que vai ter transmissão pelo Amazon Prime Video. É a novidade, né? Mais um streaming, mais um player entrando nas transmissões esportivas do Brasil. Quem tem o serviço não precisa pagar nada mais para assistir o jogo. Então, Amazon Prime Video, o jogo do Santos, Copa do Brasil, 7 da noite. E este Salgueiro, né? Quem conhece bem o Salgueiro, é um time bom, é um time mais ou menos, é um time fraco? São as peripécias das primeiras rodadas da Copa do Brasil que colocam clubes mais tradicionais diante de equipes que não são muitas vezes conhecidas pelo público em geral. Então hoje a gente vai ver um pouquinho da equipe do Salgueiro contra o Santos pela Copa do Brasil, um Santos que precisa vencer porque afinal de contas vem de 2 derrotas no Campeonato Paulista, vive um pequeno momento de crise, uma certa turbulência, enquanto aguarda a definição do novo treinador. Depois da derrota para o São Paulo eram 3 nomes, de repente sobraram 2, e agora, pelo jeito, só tem um, né? Porque a informação que surge é que o português, o Renato Paiva, não está muito propenso mais a vir, né? Parece que houve aí um desacordo, um desalinho, e sobra o Bustos, né? Ou vão atrás de algum outro nome surpreendente nas últimas horas. Enfim, vamos aguardar. Então falaremos sobre essa busca do Santos por um novo treinador e, claro, sobre o jogo da Copa do Brasil. Dividindo a tela aí, meu caro Felipe Brandão, temos o nosso convidado de hoje, o Tony Vasconcelos. Ganhou uma folga carnavalesca, né? Já está rasgando a fantasia o Tony Vasconcelos, então hoje vem nos socorrer aqui o Felipe Camargo do De Olho no Peixe, né? Trazendo sempre informações importantes. Aliás, o Felipe conversava com ele antes do programa, ele já me dizia que o português não ia ser liberado tão fácil assim pelo Del Valle, do Equador, né? Então vamos saber esta informação. E o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, para também falar sobre o jogo do Santos, sobre escolha de técnico e também sobre a Copa do Brasil. Eu adianto aqui que pelos 2 nomes que sobraram, eu gostava mais da ideia do português, do Paiva. Não virá, provavelmente. Mas antes de qualquer coisa, a minha prioridade, se eu fosse ouvido, se a minha voz tivesse peso, seria o Crespo, porque conhece o futebol brasileiro. Acho que nem chegaram a conversar com o Crespo. Ou seja, vai sobrar o Bustos. Eu fico preocupado com esse negócio de você não ter convicção para contratar. Recebe uma indicação de empresário, aí você analisa e tal, vê se é bom. Você contratar sem lá muita convicção. Tomara que dê certo, mas eu tenho medo danado. Eu sou a favor do técnico estrangeiro, mas nessas circunstâncias, tipo, não tem tu, vai tu mesmo, é um pouco preocupante. Enfim, vamos aguardar. Ô Vitor, primeiro você, um abraço, obrigado pela presença. Cadê o Vitor? Caiu o Vitor de Andrade? Ixi, daqui a pouco a gente vem, então tenta refazer a conexão aí, ficou congelado aí, Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Daqui a pouco a gente tenta, pode tirar ele o Vitor congelado, tira o Vitor congelado da tela aí, que eu já vou conversar então com o Felipe Camargo. E aí, Felipe, eu ia falar do Salgueiro com o Vitor, mas vamos começar então com a história do técnico. O português subiu no telhado, é isso? Bom dia, obrigado pela presença. Tá mutado aí, só um segundo, atenção, vamos desmutar.
Câmbio. Aí sim, Agora sim. começamos ontem, estava mutado, agora sim ajustamos. Bom dia a você, aos amigos ligados aqui no Boc News TV, é sempre um prazer estar com os amigos do Esporte em Destaque. Olha, eram dois nomes que o Santos trabalhava para tentar afunilar aí a definição do novo técnico. Eu tive a oportunidade de conversar com um dirigente do alto escalão do Independente Del Valle na noite de ontem, e ele me dizia que não tinha nada em relação ao Renato Paiva e que não iria liberar, né? Não existia a possibilidade, né, de liberação do técnico português. Porém, a informação que eu tenho é que o português foi oferecido por empresários ao Santos, né? E que entre ele e Bustos, os valores que envolviam o português eram valores menores. O Bustos hoje é técnico do Barcelona de Guayaquil, e eu conversei com colegas também que cobrem o dia a dia lá do Barcelona em Guayaquil. Ele deu uma entrevista coletiva ontem ou anteontem, acho que foi ontem, e ele disse que não tinha pretensão alguma de sair do Barcelona. O Barcelona disputa Libertadores e, pelas informações que nós temos, é um valor um pouco mais alto, né, para tanto de salário quanto da multa contratual junto ao clube de Guayaquil. Então, essa informação que chega, né, que é trazida até pelos colegas do portal UOL, é algo que particularmente não me surpreende depois do que eu ouvi dos dirigentes ou de um dirigente do Independente Del Valle. Agora fica a expectativa para saber qual vai ser o caminho que o Santos vai tomar, porque o Bustos, embora existam muitos membros do CG que são a favor da contratação do Fabian Bustos, pela forma de trabalho dele e tudo mais, é um treinador mais caro que o português. Você falou do Hernan Crespo, o Hernan Crespo, o Santos não chegou exatamente a iniciar negociação, mas ficou já aquela coisa mais distante quando quando a direção soube que o que ele pediria, o que ele gostaria de ganhar, seria o mesmo valor que pediu para o São Paulo, ou seja, algo próximo de R$ 1 milhão, o que para o Santos estaria fora da realidade. Agora, né, Alex, se tomar negativa desses dois treinadores que estão lá no Equador, um português, pela informação, repito, eu não consegui ainda confirmar, mas é o Portal UOL que está trazendo que já descartou o português. Se o argentino lá do Barcelona de Guayaquil também disser não, o Santos vai ter que ver alternativas. A gente sabia que não seria nada fácil essa busca por treinador, até pelo perfil estrangeiro e não perfil de trabalho, o estrangeiro que o Santos gostaria de buscar no mercado. Pois é, olha, por isso que o Dracena, quando falou sobre esse assunto, ele não descartou o técnico brasileiro. Mas ele não descartou justamente sabendo que isto poderia acontecer. O Almeida não servia, não dava, o Heinz não sei se procuraram, o BKSS o pessoal ficou preocupado que ele fosse meio doido, o Crespo não sei nem se houve algum andamento na história. Aí de repente fecharam-se 3 nomes, aí viraram 2, agora virou 1. Aí se não vier esse cidadão, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para vai atrás do Wagner Mancini? Porque parece que alguém falou isso, né? Aí é Olha, brincadeira, né? então, Wagner Mancini, cara, em nenhum momento eu soube de que o Santos procurou o Wagner Mancini. É um nome que está solto no mercado, já trabalhou no Santos, porém eu desconheço que o Wagner Mancini tenha sido em algum momento pauta dentro do Santos. O que eu tenho de informação é que o Santos teve o nome do Dorival Júnior, que foi rechaçado pelo comitê de gestão. O nome do Elano também foi lembrado, mas hoje está empregado e não seguiu também. Vanderlei Luxemburgo até aceitaria vir para o Santos, mas gostaria que tivesse aí uma carta branca para trazer 3 ou 4 jogadores da sua confiança, o que o CG não daria essa carta branca, então também a coisa não caminhou. E teve o Renato Portaluppi, que fizeram uma sondagem, mas é a mesma situação lá daquela vez, quando o José Renato Quaresma, ainda membro do CG, procurou o próprio Renato Portaluppi, que ele gostaria de ter em contrato registrado de que ele poderia trazer de 3 a 4 jogadores
também da confiança dele para trabalhar no Santos. Então, essas condições acabaram atrapalhando ou não tendo sequência. Além do mais, de termos os principais membros do comitê de gestão do Santos, Alex, preferindo um estrangeiro. Agora, vai resolver? Eu particularmente acho que não. Você pode trazer o Klopp, o Guardiola. Se não tiver reforço, Alex, não vai adiantar em nada. Técnico de futebol não é mágico. Ele pode trabalhar bem, mas não se faz omelete sem ovos. Aliás, o João vai participar com a gente aqui do programa. O Vitor teve um problema, ele infelizmente não vai conseguir estar conosco no programa de hoje. O João Pedro já está ali, mas eu ouvi essa analogia do omelete sem ovos, mas eu também entendo que você não. O Boeing precisa de piloto de Boeing, não pode ter piloto de teco-teco, apesar de que o Santos hoje em dia não está lá muito para ser Boeing, o time, né? Mas você tem que ter um piloto que saiba fazer a nave decolar. Então eu acho que a junção dos dois fatores. O técnico estrangeiro, vendo essas possibilidades dos equatorianos, eles talvez pudessem trazer uma visão de mercado, porque hoje o Santos não tem scout, né? De tentar trazer alguém que eles conhecem, de jogar Sul-Americana, de jogar Libertadores, do Campeonato Equatoriano, como o Santos um dia descobriu o Soteldo. Você pega e traz lá um volante, sei lá, do Emelec, um meia de não sei aonde, o cara conhece, trabalha. Aí ele indica por um custo mais baixo do que se você for no mercado brasileiro, que qualquer jogador custa uma fortuna. Eu defendo o técnico estrangeiro porque o técnico brasileiro é de uma pobreza de ideias surreal. E essa sensação, até hoje estava falando num grupo de WhatsApp, a gente percebeu isso muito quando o Sampaoli assumiu o Santos, né? Era praticamente o mesmo time do Cuca, e depois ele perdeu algumas peças, como o Jean Lucas, perdeu o Rodrigo e ganhou outras, mas ele conseguiu fazer o Santos jogar muito rapidamente e de forma muito competitiva. E tem técnico que fica 5, 6 meses e a coisa não flui, a coisa não anda. Então, eu conceitualmente eu sou a favor do técnico estrangeiro, mas eu entendo que para que ele venha, ele tem que vir em boas condições, senão você frita, que nem aconteceu com o Ariel Holan, né? Porque o estrangeiro que já não tem mais capacidade, como o Gesualdo, era uma coisa. Agora, o Holan, que saiu do Santos para ser campeão no México, ele foi fritado, ele não teve condições de trabalhar, né? Então, se vai trazer o Bustos, que ele venha bem brifado, né? Como dizem que é o termo da moda. Porque a gente falou aqui, só de mencionar, de pensar no nome do Vanderlei Luxemburgo, é uma brincadeira de mau gosto. Com lembrando que o assessor, Alex, o assessor do Edu Dracena é o mesmo assessor do Vanderlei Luxemburgo, tá? Então, isso também, além da relação que os dois tiveram no Palmeiras, enfim, o Edu Dracena só chegou ao Santos em 2009, você lembra bem, porque o Vanderlei era técnico do Santos em 2009, pede a contratação dele lá, quando ele estava na Turquia, o Dracena chega machucado, e o Vanderlei vai embora na mudança de gestão, o Marcelo Teixeira e Laor, e aí ele se recupera e se torna uma das referências da defesa do Santos a partir de 2010. Então existe essa ligação entre Edu Dracena e Luxemburgo na história deles no futebol. Por isso um dos nomes que foram citados também. E o Vanderlei a gente conhece, né? Tá doido para pegar uma oportunidade para mostrar a sua capacidade. Mas no Santos, pelo ronco da cuíca, a princípio não vai ser. Eu acho que ele mostrou a capacidade dele no passado. Quando ele saiu do Palmeiras, quase perdendo o título paulista para o Corinthians e veio o Abel na sequência, o time mudou da água para o vinho. E aí, João, obrigado pela presença aqui. Bom dia, um abraço para você. Técnico brasileiro ou técnico estrangeiro, hein? Vem do Equador a solução, o argentino Bustos. Foi o que sobrou por enquanto, hein, João? Um abraço. Bom dia, Alex. Então, no final do ano passado, acho que foi o último programa que eu participei aqui, né? Você até me perguntou se eu era a favor da manutenção do técnico Fábio Carille no cargo. Eu falei que eu sou a favor, mas não adiantava a diretoria do Santos não trazer reforços para ele e demitir ele caso o Santos tivesse 3 derrotas no Campeonato Paulista, porque ia estragar toda a pré-temporada que o Santos fez com o Fábio Carille. E foi exatamente o que a diretoria fez. Eu acho que se o Andrés Rueda tivesse assistido o nosso programa, o último programa, ele não teria feito isso, porque isso acaba prejudicando o time. Certo, demitir o Carille, na minha opinião, não era para demitir o Carille naquele momento, depois de uma derrota
para o Mirassol, principalmente que o Santos ia enfrentar o Clássico. E, de verdade, eu acho muito difícil o Santos perder de 3-0 para o São Paulo com o Carille no comando. O Carille, na minha opinião, ele não é um grande técnico, técnico dos sonhos para o Santos, mas naquele momento ele foi fundamental para o time escapar do rebaixamento e também tinha um projeto de uma continuidade, né? Ele estava armando o time. Quando o Santos jogava com 3 zagueiros, na minha opinião, era uma forma que o Santos não tinha como sofrer tanto, porque quando o Santos joga com 2 zagueiros, o meio-campo do Santos abre todo e o Santos toma vários gols. Agora, na minha opinião, tem que ser um treinador estrangeiro mesmo, porque nenhum treinador assim do futebol brasileiro me chama atenção. Eles ficaram ultrapassados, até porque eles falam, só tem treinador gringo. Se você olhar para os últimos campeões da Libertadores, é Abel Ferreira, é Jorge Jesus, né? Agora o Atlético Mineiro com o Turco, campeão da Supercopa do Brasil. Enfim, a solução vem do Equador, não sei se vem, se é uma solução, né? O Santos precisa de muitos reforços para ter um time competitivo. Porém, a diretoria tem que apostar, né? Eu não conheço muito os 2 treinadores que o Santos está monitorando, né? Não posso afirmar que eles são grandes treinadores, mas a gente fica na torcida que eles possam vir, né? E mostrar um grande trabalho no Santos e pelo menos tirar o torcedor desse sofrimento, porque 2022 vai ser um ano complicado. Alex. Muito bem, está sendo, né? Já está, não é que vai ser, está sendo, estamos quase em março. Diga, Felipe. Olha, eu estou, obviamente, apurando aqui, né, enquanto a gente segue com o programa, e não me surpreende nada disso, né? Melou porque o staff do treinador português pediu para que o Santos pagasse a multa do treinador junto ao Independente Del Valle, né? E aí o Santos entende que não, né? Nem pagar multa, nem melhorar um pouquinho, e muito menos colocar multa num eventual acordo aqui com o Santos. Por isso que eu venho dizendo que a dificuldade ela é alta, porque o Santos não trabalha com o que é corriqueiro no futebol. Desde que o Andrés Rueda assumiu, né, nós temos visto uma tentativa até bacana, né, de moralizar algumas situações dentro do futebol e também evitar que o Santos tenha grandes prejuízos com novos treinadores. Por isso que com o Fernando Diniz e com o Carille se fez um contrato sem multa, carteira assinada. E isso você, fora do cenário nacional, no cenário nacional já é dificílimo. Agora, fora do cenário nacional, você chegar pro cara e dizer que ele vai sair... Hoje são 2 caras empregados. E os dois clubes estão satisfeitos com o trabalho deles. Então, imagina o português sair lá do Independente Del Valle, de uma situação que para ele hoje é cômoda, é tranquila, vir para um Santos que, mas é o Santos Futebol Clube, beleza, tem história, sabemos de tudo isso, mas qual respaldo o treinador vai ter? Quem garante que depois de 1 mês, 2 meses, ele não tem reforço, porque pode ser a mesma novela que a gente já está cansado de saber, ele não vai tomar um pé na bunda, porque perdeu 1, 2, 3 jogos seguidos, e não vai ter multa para receber. Então, o treinador se respalda na multa, muitas vezes. Então, tem uma série de fatores. O Santos, com essa negativa... Ô Felipe, só um segundinho. Eu vou pedir para o Felipe Brandão tirar a nossa linha, porque ela já... Assim, eu deveria colocar uma interrogação. Solução vem do Equador? Já não sei mais. Não sei nem se vem solução de lá. Então, vou até tirar a linha, porque ela não está representando mais muito bem. Isso a gente pensou antes do programa. Quando começou, já estava tudo diferente. Continua, Felipe. Não, então, agora o Santos vai tentar o Bustos, né? Vai tentar forçar com o Bustos, que é um treinador mais caro. Eu, particularmente, vou me surpreender se o Santos conseguir fazer alguma coisa com o Bustos. Porque tem que seduzir o cara com o quê? Com dinheiro, com um projeto. Olha, eu vou te dar isso, você vem pro Santos, você vai ganhar mais do que tá ganhando aí, e o cara vai disputar uma Libertadores com o Barcelona de Guayaquil. Nós não podemos ser romântico e achar que, puxa, é o time do Pelé, como fizeram com o Gesualdo, é o time que foi do Neymar, que isso vai fazer o treinador argentino largar o clube que ele tá com estabilidade para vir pro Santos. E ele vai querer exigir as mesmas coisas que o português. Pode ser que o técnico do Gil Vicente, Ricardo Soares, volte à pauta, hein? Por causa dessa desistência, o Santos vai voltar a tentar alternativas. Mas esse aí só não viria depois do Campeonato Português?
não tenho essa informação, Alex. Não tenho essa informação. Na verdade, o Ricardo Soares estava entre os 3 nomes, junto com o Paiva e o Bustos. Eles conversaram com os 2 primeiros staffs, gostaram muito do que ouviram, mas muito mesmo, e até chegaram a descartar o técnico Soares do Gil Vicente, porque eles entendiam que o caminho poderia ser com esses 2. Só que já teve uma negativa de um e agora vai tentar o outro. Se não der certo, vão ter que investir em outra possibilidade. E o do Gil Vicente pode voltar à pauta, né? E podem tentar falar com o Crespo também, para ver se o Crespo não aceitaria vir por um valor menor do que eles têm informação que o Crespo aceitaria trabalhar. Vai ser algo árduo. Vai ser algo muito árduo, na minha opinião, e rezar para que hoje o Santos se classifique na Copa do Brasil. Porque uma tragédia em Salgueiro, poderia fazer com que os dirigentes do Santos queiram atribular mais ainda essa resolução. E aí vão acabar pagando um valor aí, talvez no desespero, para trazer algum técnico mais rápido possível. Ô João, eu até entendo o que você falou a respeito do Carille, mas o problema é que assim, o Carille, ele não era... Foi outra frase que eu gostei bastante lá do pessoal do grupo do WhatsApp. O Carille, ele não era o problema, mas ele também não era parte da solução. Era uma questão de tempo para ele cair. Ele não ia ficar, né? E outra, hoje tá todo mundo já sabe que ele e o Dracena não se davam bem. Se o Felipe disse que existe uma remota possibilidade do Luxemburgo vir para o Santos, porque ele tem uma relação com o Edu Dracena desde antes, né? Porque ele foi técnico no Cruzeiro do Edu Dracena, mas foi em 2003, senhores. 2003, faz muito tempo isso. Nós estamos em 2022. O Vanderlei Luxemburgo é um treinador ultrapassado. Ele pode até vir para o Santos e queimar minha língua, sei lá, acontecer alguma magia, né? O auxiliar técnico dele, que geralmente era o Maurício Copertino, conseguir dar um plano tático e os jogadores seguirem e tal, mas não é o natural que aconteça. Se o Dracena, se alguém cogitou o Luxemburgo pela relação dele com o Dracena, estava claro que com o Carille não ia dar jogo, porque eles não se davam. Tanto é que no final do ano tinha aquele burburinho de que o Roger Machado viria. Eu tenho certeza que se o Roger Machado não tivesse acertado com o Grêmio, ele já era técnico do Santos hoje. E vocês lembram muito bem como foi o anúncio da permanência do Carille, o Dracena com cara de poucos amigos, entregando o nosso técnico para 2022. Esse é o problema, né? Será o Carille. Então, assim, agora, eu não sei, tem a foto aí do Dracena voando. O Felipe me falou que ele está indo para Salgueiro, para o jogo. Tinha gente dizendo que ele ia resolver a questão do técnico. Eu não sei. O que eu sei é que de hoje, não pode, eu acho que não pode passar de hoje. Dizem que não tem pressa, que estão escolhendo de uma forma tranquila e tal, mas eu não acredito numa hecatombe hoje contra o Salgueiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo. Mas eu acredito que o Santos vai ter dificuldade contra o Novo Horizontino, que vai meter uma retranca aqui no próximo domingo, né, no Campeonato Paulista. Então, você não descarta, mas aí se entra na jogada o Crespo, que não entrou até agora, ele já vai saber, porque vazou os nomes dos 2 principais interessados, né? O cara já sabe que ele é a terceira opção. Então, por isso que eu acho que é muito complicado você não ter uma convicção no que você está indo atrás, João, e falar assim, eu quero esse cara, quanto é a multa, quanto ele quer pagar, quanto ele quer receber, quanto é que ele quer investir, beleza, do que você ficar ouvindo ofertas. Que daqui a pouco vão falar no Pepa de novo, vão falar em, sei lá, algum português que ninguém conhece. E por aí vai, né, João? O Barcelona de Guayaquil joga hoje na Libertadores contra o Universitário, né? E se o Barcelona avançar, o Barcelona enfrenta o América Mineiro ou o Guarani do Paraguai. Então, mais um fator, né, do treinador que o Santos não está na Libertadores. Complementando, Alex, só falando para terminar do Carille e do Dracena, se a diretoria já sabia do problema com o Carille e do Dracena, um dos 2 tinha que sair do Santos no final do ano, né? Não podia entrar esse clima de briga por uma temporada tão desgastante como vai ser do Santos, né? Já que esse ano o brasileiro termina em novembro. Muito bem, olha, vamos fazer um intervalo. Alex. Fala, Felipe. Não, só reforçar sobre esse detalhe do Carille e do Dracena. A situação ficou mais insustentável com o Daniel Guedes. O caso do Daniel Guedes acabou sendo um pivô, né? No momento em que o Carille queria a permanência do Daniel Guedes, estava treinando bem, seria o titular dele para o início do Campeonato Paulista. Houve um pedido
né, do departamento de futebol para que esperasse a renovação de contrato, né? Aí a renovação não caminhou. O que o Carille fez? Porque queria resolver logo o problema. Atravessou o Dracena e foi no presidente. O presidente achou uma solução, o Daniel Guedes aceitou o que o presidente falou, mas aí o Edu Dracena foi lá e cortou porque ele teria sido atropelado dentro da hierarquia. E isso gerou um desgaste, já existia um desgaste. Isso piorou e muito, e eu conversei com pessoas próximas ao Carille logo depois da demissão, né, da saída em comum acordo. E o que eu recebi de informação é o seguinte: a boa relação do Carille era com o presidente, com o vice, mas que dentro do CT o clima estava muito pesado e que o Carille só ficou mais tempo ainda no clube justamente pela boa relação que tinha com o presidente. Porque se dependesse da relação que ele tinha dentro do CT, e não precisavam nem me falar nome, que era o Edu Dracena, que ele poderia já ter saído antes. Aliás, Edu Dracena que já queria mandar o Carille embora antes desse jogo do Mirassol, que para mim foi uma demissão equivocada, no momento equivocado. O Edu, pela informação que eu tinha, era que já queria mandar embora depois da derrota para o Botafogo. Mas seguraram, acharam que não era o momento, veio o clássico, venceu. Aí não tinha como, né? Então começou a pendengar e o Carille querendo, vai dar ruim, vamos mandar, vamos cortar o trabalho e tal. Venceu o Ituano, segurou mais um pouco. A derrota da forma como aconteceu diante do Mirassol acabou sacramentando a saída. Equivocada porque já era quase uma antivéspera do clássico contra o São Paulo e a gente viu o que aconteceu, né, Alex? Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo 11h58, que aí o Felipe dá uma fuçada aí nos contatos dele e tal, a gente já vai falar sobre o jogo e, claro, havendo alguma atualização, a gente traz aqui dentro do programa, mas pelo cheiro da mandioca, não sei não se o nome desse técnico sai hoje, viu? Aliás, o que foi dito? Que o técnico, foi falado na coletiva, que o técnico seria a principal contratação do ano para potencializar o elenco. Palavras do Edu Dracena, estão gravadas na coletiva pós-jogo Santos 0, São Paulo 3. E que reforços seriam contratados. Porém, os reforços dependem da anuência do novo treinador. Se for o Bustos, ele vai indicar alguém que ele conhece. E certamente são jogadores de fora do Brasil. Se não for o Bustos, se for... Por isso que eu falo, o pessoal fica bravo quando eu falo do Dorival, mas vê só, Renato Gaúcho tem chance... Luxemburgo, aí o cara vai indicar, o Luxemburgo já quer indicar meia dúzia de jogadores de confiança dele. Aí o Santos vai perdendo tempo, só não pode perder jogos. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia! Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:01, de volta aqui com o Esporte em Destaque. Você viu aí o filme, lembrando que aqui na Baixada Santista o Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 na Vila Matias. Lembrando que tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe e as agências que subiram a Serra, Grande São Paulo, ABC e com a incorporação do Cicobi Santa, também em Santa Catarina e no Rio de Janeiro.
Vou ler 3 mensagens aqui antes da gente passar um vídeo da Santos TV que mostrou o final da preparação do Santos lá para a estreia na Copa do Brasil. O Eloy Matias Júnior diz aqui, ó, para vir qualquer técnico estrangeiro que tragam o Dr. Jack Shepard do Lost. Pois é, eu assisti Lost, viu, Eloy? Gostei bastante, inclusive. No Facebook, o Augusto César diz aqui, bom dia, amigos, o Santos quer almoçar salmão e quer pagar o valor de uma parmegiana, assim não dá. A segunda divisão é mais cara e dá mais dívidas. Se não abrirem o bolso, irão sofrer as consequências. Crespo ou Dorival na área, não deveriam perder tanto tempo. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. O Rueda precisa parar de mentir para a torcida com esse papo furado de técnico de ponta e reforços pontuais. O que, em vez de vir alguém do tipo Mancini, Lucha, Dorival, e que os reforços pontuais serão do nível do Camacho, Marcos Guilherme, fala, né? Ele quis dizer que fala de uma vez que virá alguém do tipo Mancini, Lucha ou Dorival e que os reforços pontuais serão do nível Camacho, Marcos Guilherme, ou seja, bagres sem qualidade. Rueda está se mostrando um novo Pérez nesse quesito. A torcida está brava aqui com a indefinição do técnico. Vídeo da Santos TV aí mostrando como é que foi lá o treinamento final em Salgueiro antes da Copa do Brasil. Já vamos falar sobre o jogo. Vamos acompanhar aí rapidinho, vamos lá. Sempre importante, né? Uma competição que é curta, mas a gente começar bem acho que é muito importante para seguir na competição bem. Como é que você está fisicamente? Fisicamente ainda estou melhorando aos poucos, é meu terceiro jogo agora, então eu acho que mais esse jogo aí eu acho que eu já vou estar 100% para o resto da temporada. Eu vim aqui ano passado, era um campo que estava em piores condições, esse ano eu tô achando ele um pouco melhor, a gente treinou aqui, já deu para perceber que tem alguns buracos, mas dá para jogar, dá para fazer nosso jogo. E o campo é o de menos agora, né? A gente tem que botar na cabeça que a gente tem que sair daqui classificado, a gente treinou bem hoje para isso, e amanhã, se Deus quiser, vai ser um grande jogo pra gente. Muito bem, portanto, com essa trilha bastante empolgante, uma trilha que deu aquele clima para o vídeo, né? Aliás, eu sou fã da Santos TV. Eu sempre me lembro dos papos que eu tinha com o Arnaldo Razzi lá no começo, quando a Santos TV caminhava, eu falava para ele assim, Arnaldo, tinha um programa na TV Primeira, eu falava assim, a gente precisa dessas coletivas, não tem uma equipe para mandar, põe no YouTube que a gente baixa aqui. Isso foi em 2000 e...
Quando é que o 10. Luiz Álvaro assumiu? 2010, lá final de 2009. Falava, a gente precisa disso aqui. Como é 2010? Né? Eu não quero me arvorar, dizer que eu sou o pai da Santos TV, até porque ela já existia, mas eu dei uma forcinha. Falei, põe. Aí depois virou o que virou, né? Ainda bem, né? Porque ela quebra um galho danado. A Santos TV nos ajuda. Ô Felipe, quase ninguém vai assistir esse jogo em loco, né? Aliás, o senhor já assinou o Amazon para assistir o jogo, para transmitir ou não? Já tá tudo certo. Já assinou, né? A gente Vou dar umas dicas. Já. Só tem as séries muito boas lá. Tem filmes muito bons, séries muito boas. Assista o Star Trek Picard, The Expanse. Pode ver lá que tem coisa boa. Agora vai ter a Copa do Brasil também. Então o senhor vai ver lá no Amazon Prime Video. Propaganda aqui pros caras. Mas enfim, ninguém vai ver o jogo? Tem protocolo lá, 500 pessoas no estádio, é isso? Isso, são 400 ingressos disponibilizados para venda, 50 apenas para o torcedor do Santos, a R$200. 100 bilhetes estão sendo colocados à disposição de convidados, e é esse o público que nós vamos ter lá no Salgueirão, como é conhecido o Cornélio de Barros, estádio do Salgueiro. E o Santos vai ter praticamente a mesma formação que acabou começando diante do São Paulo, né? Na derrota para o Tricolor na Vila Belmiro. O técnico Marcelo Fernandes, que é o técnico interino, não conta com o Madison, que está com uma lesão muscular. O Auro, que foi contratado, e aí, para mim, é uma polêmica que precisa ser resolvida. O Departamento de Futebol do Santos precisa se pronunciar sobre a contratação do Auro. Logo no vídeo de apresentação dele, ele disse que a principal característica dele era o ataque, né? Sendo que o Santos sempre tem procurado laterais que tenham características de marcação. Isso é fundamental para que o Santos possa equilibrar o seu elenco. E pior, né, talvez do que isso, a questão do Auro, ele chega com um problema físico, né? Ele não chega já para ajudar. Então, o Santos abriu mão do Daniel Guedes, o Santos não está dando oportunidade para o Sandro, e aí eu não estou dizendo que esses jogadores são suprassumos e que são craques e que seriam titulares absolutos do Santos. Não, eu só estou dizendo que são jogadores da posição e que poderiam ajudar nesse momento. Como não tem essas peças à disposição, vamos de Marcos Guilherme, né, o Cachau improvisado na lateral direita. E eu sei que tem um atacante, um ponteiro esquerdo lá do Salgueiro, também não é craque, longe disso, mas que vai forçar bastante jogadas pelo lado ali do Marcos Guilherme. Vamos ver, Alex, como é que o Santos vai se comportar. Um gramado alto, né? Um piso mais duro, a bola rola, segundo o Camacho, como nós ouvimos aí, está em melhor condição do que no ano passado, quando o Salgueiro pegou o Corinthians, e o Corinthians venceu lá por 2-0, mas o Santos vai ter que ter muita inteligência, vai ter que estar numa noite inspirada para poder levar a classificação, ou trazer a classificação para a Baixada Santista. Lembrando que o empate nesta primeira fase também classifica o Santos. Alex. Muito bem. Bom, ô João, pode ter o ponto esquerda, podia ser o Pepe na ponta esquerda do Salgueiro, mas vamos combinar. Podia ser o Pepe na ponta esquerda do Salgueiro e o Felipe Brandão na lateral direita do Santos. Não tem como perder hoje do Salgueiro, com todo respeito. Hoje é dia de um pouquinho de ilusão. Não aceito menos do que 3-0, meu caro João. Ou você acha que eu estou exagerando? Pô, acho que você está exagerando, Alex. Acho que vai ser um jogo difícil. Acho que o Santos vai conseguir uma vitória por 1-0, 2-0. Acho que 3 gols de diferença não acredito que o Santos consiga fazer. E se perder, o meme já vai vir pronto, né? Porque perder para o Salgueiro na véspera de Carnaval vai ser um dos assuntos mais comentados do Twitter. E o Salgueiro perdeu para o Ibis, o pior time do mundo. Mas enfim, o Santos tem que entrar focado. O gramado é um fator complicador. A gente já sabe que o Santos, ano passado, jogos fora de casa da Copa do Brasil, tudo bem que já tinha ganhado de 4-0, né? Mas o Santos sofreu com a Juazeirense lá, né, jogando fora de casa. Então o Santos tem que jogar, não jogando pelo empate, né, não ficar nessa vantagem, procurar o gol, jogar para frente e fazer um 1-0, 2-0. Eu acredito que não vai ser de goleada não, até porque o Santos tem encontrado muitas dificuldades. E essa formação com repete com o São Paulo, eu estava na Vila Santos São Paulo. O São Paulo, no segundo gol, trocou passe durante mais de 1 minuto. O Santos tem muita dificuldade de marcar, principalmente com o Ricardo Goulart, que ainda não está em condição física. O Ângelo não é muita característica dele, então o Santos
tem que ficar atento a essa marcação para não se complicar, porque tomar um gol do Salgueiro no começo do jogo, por exemplo, o time já sofre um baque, já que vem de derrotas seguidas no Campeonato Paulista. Eu espero que não tome gol nenhum, nem no começo. Aliás, é bom que se diga, o Salgueiro tem a vantagem de jogar em casa, mas o visitante tem a vantagem do empate. Então o Santos pode empatar para classificar. É o fim da picada perder do Salgueiro, com todo respeito, né? Aí, meu filho, aí não podia, e sem técnico, já disse, podia ser sem lateral, sem técnico, os caras que vão estar em campo não tem desculpa. Aliás, o Camacho pode aproveitar que tem uns buracos no campo lá e fazer um morrinho artilheiro para a bola entrar, sabe? É isso aí. Eu vejo que o Felipe está só olhando ali nas mensagens e tal, daqui a pouco ele vai dizer, porque agora já vejo... Eu peço até desculpas, viu, Alex? Não, mas tá certo. Tá vendo, Felipe mal educado, o João tá falando, ele tá de cabeça baixa. Não, é que eu tô escrevendo aqui, eu sou cego. Aí eu ponho o celular aqui na cara, praticamente, para poder enxergar. Então, é isso, estamos apurando. Não, tá certo. E é porque já tá pipocando que Santos definiu o Bustos. Não definiu o Bustos nada, sobrou o Bustos. O Santos definiu coisa nenhuma, sobrou o Bustos. Mas como o gato escaldado tem medo de água fria, eu tô esperando se vão anunciar. Agora, menos mal, se for esse aí, que já conversaram e tal, menos mal. Apesar de que eu já disse, precisa trabalhar para não ser o novo volante, né? Agora... sabe Deus, né? Se não fechar com esse, aí vai ser um Deus nos acuda. Deixa eu ler mais mensagem aqui. O Efigênio no Twitter fala: boa tarde, Lorde, convidados. O Grêmio está com as contas em dia e dinheiro em caixa e na Série B. Efigênio, eu acho que esse é um tipo de argumento que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é muito perigoso. A gente pode criar uma falsa sensação de que não é correto você pagar contas e que uma coisa está ligada diretamente a outra. Eu não pago contas, mas sou campeão, ou estou na Série A, né? Alex. Times inadimplentes, times com problemas financeiros, o Grêmio com a situação financeira resolvida na Série B é exceção à regra. A regra hoje é de times que têm investimento e que têm uma situação administrativa mais bem solucionada. Palmeiras, Flamengo e Atlético. Então não utilize a exceção à regra para justificar o fato do Santos ter que pagar contas que são emergentes, são contas de emergência, que não tinha como você evitar isso. Agora, eu concordo que você poderia ter feito alguns investimentos melhores, Augusto, Lacava, a gente olha de fora, bom, vamos ver se é bom. Eu não sou scout, eu não tenho como afiançar que o cara é bom ou é ruim, né? Em tese era bom, né? Eu também não tenho como dizer, eu não tenho como prever que o Carille vai arrumar confusão, o Dracena com o Carille, o Dracena com o Carille com o Dracena, quando a gente imaginava que ele fosse se entender. Quem que ia imaginar isso? Eu também não tinha como afiançar que o time que acabou o ano bem o ano passado ia começar com reforços pior do que estava. Então, assim, a gente só não pode normalizar o errado, sabe? Tem que ter investimento? Tem. A diretoria tem que trabalhar bem? Tem. Mas a gente não pode achar que não pago as contas e beleza, vamos nessa. Eu não concordo com isso não, Efigênio. Fala, Felipe. Não, você está correto. Não se pode realmente achar que, pelo fato do Grêmio estar na segunda divisão e estar com as contas pagas, que então não tem que pagar a conta. Mas eu entendo quando o Efigênio, né, que eu ouço muitos torcedores usando esse argumento do Grêmio. E eu entendo o torcedor, não é a questão de normalizar a questão de você ter dívida, mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Você, sem dúvida nenhuma, tem obrigação de honrar suas contas, pagar dívidas, fazer acordos. Isso é perfeito. Só que você precisa também investir no seu time. Você precisa também gastar com o futebol, né? Para que você tenha um time competitivo, pelo menos, né? Porque se você só paga as contas e vai empurrando com a barriga o futebol, não dá certo. Isso já teve como exemplo o ano passado e deveria ter servido de lição para esse ano. A sensação que eu tenho, Alex, é que mais uma vez está se empurrando com a barriga para ver como que as coisas funcionam e na hora que bater o desespero, aí vão correr atrás de forma desordenada para buscar reforços.
E é aí que eu digo, e já disse no De Olho no Peixe, no Opinião Autêntica, no Esporte por Esporte, que eu estou decepcionado com o Edu Dracena fazendo essa função, porque eu imaginaria que ele fazendo essa função, ele iria ajustar a rota desse planejamento do futebol pensando em 2022. Ele é um cara que foi espetacular fazendo o trabalho de vestiário, né? Mas com o Edu Dracena, a gente tem visto uma situação muito parecida com o que nós vimos no ano passado, né? E reforço, por mais que a gente torça para que consigam pagar as contas, eu acho que você ser transparente e você não roubar é obrigação. Mas como isso já não tivemos nos últimos anos nas gestões, então passa a ser uma qualidade nesse momento. Porém, é importante lembrar, o clube vem sendo assaltado, o clube vem sofrendo com gestões temerárias há quase 20 anos. E aí você ter uma gestão que em 3 anos quer resolver tudo, é muito difícil. Porque você tem que equilibrar. Felipe, eu não sei se quer resolver tudo. É que tem coisa que não tinha como não resolver agora. No médio e longo prazo. Por exemplo, o Profut lá, esse está negociado em não sei quantos anos. Até o Efigênio mandou outra mensagem aqui. Gostaria que a direção do Santos desse a mesma atenção às contas do que ao futebol. Eu concordo. O vídeo que eu fiz, o desabafo depois do jogo de domingo, eu cobrava isso. Porque o Santos não pode ser o cidadão brasileiro que paga o aluguel em dia, paga a prestação do carro e morre de fome. Porque se ele tiver com fome, ele não dirige o carro e ele não mora na casa. Eu entendo isso. Eu só não concordo com o argumento que a gente coloque na mesma frase que, paga as contas e não tem futebol. Porra, então é melhor acreditar no que o Pérez fazia. Porque o Pérez encontrou o Soteldo, mas não pagou. O dinheiro do Rodrigo entrou no Santos e foi pulverizado no fluxo de caixa. Não foi usado o dinheiro do Rodrigo para fazer um CT de base como o Mirassol tem. Então a gente vai seguir o método errado. Beleza, a gente tem um time, a gente é competitivo, a gente contrata, o torcedor fica feliz esporadicamente com algumas vitórias e não teve título, não tem título desde 2016, e a gente acha que vai resolver só com uma situação pontual. É óbvio que precisa investir no time, é evidente. Você tem que usar a bala de prata, você tem que dar o tiro certo, você tem que trazer o técnico certo. Eram 3 peças que precisavam, era um lateral direito, um volante e um meia. Vamos atrás, renovou o Marcos Leonardo, vamos resolver. O Marinho saiu para dar espaço para o Ângelo, beleza. Então, o que eu estou cobrando da diretoria é competência para resolver. E eu acho que aí não entra a questão dinheiro. A questão dinheiro é uma coisa, porque se você pegar o que foi economizado com contratos que foram encerrados agora, tanto é que o Santos trouxe o Ricardo Goulart. Então o problema não é ligar a questão de pagar contas com investir em futebol, não. O que está sendo discutido é competência para fazer o trabalho. E a diretoria do Santos, e eu agora tenho concordado com isso, ela não está tendo a competência para gerir o futebol. O Bustos, se vier, alguém afiança que vai dar certo? Alguém tem 100% de certeza que vai dar certo? Ninguém consegue dar 100% de certeza que vai dar certo. Se ele for bem, porra, maravilha, vamos bater palmas. Se ele for mal, vai ser um Deus nos acuda de novo. É isso, eu só não gosto porque eu ouço a torcida falar e eu acho isso injusto. Só paga boleto, só paga boleto. Gente, é uma obrigação, não é porque os outros não pagavam e estavam errados que a gente tem que ficar repetindo isso eternamente. Porque uma hora a casa cai, se você não paga, você vai pro brejo. Aí não sobra nada também, entendeu? Porque eu acho que a analogia também é inversa. Não adianta você comprar comida para comer e você morar no meio da rua, porque você não pagou o aluguel. Sabe? Alex, o problema é o círculo vicioso no qual o Santos está inserido. Diga, Felipe. Eu concordo com você, Alex, mas reforço. O Santos, por exemplo, trouxe o Bauerman. Não foi um reforço de qualidade e que se enquadrou dentro da situação financeira do Santos. O Ricardo Goulart, para mim, está claro que foi mais uma contratação para responder às pressões que existiam de que o Santos não trazia nenhum nome de peso, não buscava ninguém de qualidade no mercado, e aí foram lá, tentaram o Natan, não deu certo, foram atrás do Ricardo Goulart. Mas o custo-benefício vale, né? Então, assim, a impressão é que se leva com a barriga o futebol, né? E você simplesmente só vai correr quando está a água batendo no nariz. E não acho que isso seja planejamento. E o CG tem culpa disso também. O CG tem muita culpa, porque muitas vezes, e aí entra a questão financeira, né? Você, para pagar jogador ou profissional mais qualificado no mercado, você vai precisar investir.
Não tem jeito. Eu gasto um pouquinho agora a mais para ter um retorno lá na Pagar frente. a multa do técnico, por exemplo. Isso eu concordo. Então, mas aí você quer sempre jogar a multa pro cara pagar, né? E aí é lógico que fica mais difícil toda a situação, né? Então, assim, reforço. Acho importantíssimo uma gestão de austeridade financeira, de reorganização administrativa, é importantíssimo. Mas não podemos deixar o futebol levar o futebol sempre com a barriga. E para mim, nesses 1 ano e meio de gestão, o futebol está sendo levado com a barriga, né? Já passamos um sufoco em 2021, Paulista já está mostrando que o sufoco vai voltar agora. Não é problema só de técnico. Não achemos que vai trazer o Bustos e que vai resolver problema se não derem reforços ao Bustos. Simples assim, é minha opinião e eu torço para que, se for o Bustos realmente, né, se não tiver nenhum susto de última hora dizendo que, putz, ele pediu uma coisa que não estava no script, desistimos do Bustos. Eu torço para que o Santos possa acertar a sua tacada e voltar a focar só dentro das 4 linhas, Alex. Muito bem. Olha, só uma dúvida aqui. Ô, João, você sabe se isso aqui se o Santos passar do Salgueiro, pega o Fluminense do Piauí ou Oeste de Barueri, é isso? Alguém sabe? Vou dar uma olhada. É isso. Já está definido, é isso mesmo. O Santos ou vai ao Piauí ou vai a Barueri. E já vai ser na próxima semana, viu? De acordo com a tabela... tomara que o Oeste passe então, né? Aí já fica em casa. Já joga aqui. Quer dizer, a nível de competição, o Oeste vai pegar o Fluminense lá em Piauí. O Oeste joga por um empate. Se a gente for analisar as duas equipes, em teoria o Oeste é mais forte que o Fluminense do Piauí. Então aí vamos esperar o que pode acontecer. E se for em Barueri, Alex, o ponto positivo é que o Santos vai jogar praticamente em casa, né? Porque o Oeste, depois que se mudou de Itápolis para Barueri, não tem mais torcida. A não ser que a diretoria do Oeste seja bem estúpida e não abra 90% do estádio para a torcida do Santos, né? E pagar a bola, eles vão botar ingresso lá em cima e tal, e para o pessoal ir acompanhar a partida. Olha, eu fiquei em débito com a galera do chat aqui. O Eitimizobe, o Marcos Celes, o João Vitor de Souza. O Santos não cansa de nos dar dor e depressão. Como é difícil o Santos. O Edivaldo Landim aqui também. O Hideki Rio. Negativa do Ricardo Paiva, poderia ir atrás do Ricardo Soares, do Gil Vicente. O Reinaldo Vieira. Hoje teremos a definição do treinador. O que precisa é fundamentalmente dar o devido suporte para que não se repita o erro do Ariel Holan. Foi o que a gente falou aqui hoje, o Reinaldo. O Rogério das Trufas aqui com a gente também, o Edson Coronato, o Wagner Nascimento, o Daniel Galdino, o Germano Pereira, o Carlos Roberto, que está lá em Sorocaba, o Silvano Rodrigues. Meu Deus, Silvano. Sei não, viu? Parece que o Lucha não veio porque pediu reforços caros. Meu Deus, é sempre a mesma ladainha, né? O Eite, volta a Cuca. Volta nada, Eite. Pelo amor de Deus, ele nem quer voltar. A Patrícia Martins, fora Rueda. O Celcino Alves está aqui também. Eu acho que vai ficar sem técnico. Quem vai querer pegar uma bomba relógio como o Santos. Ai. Olha, o Demar Barres também mandou bom dia aqui pra gente. Os torcida do Santos sonhando com técnico estrangeiro está próximo de acordar com o Copertino. O Itamar Santos. O social-democrata santista. O São Paulo fez milagre com o Santos. O meia do Milionários, Daniel Ruiz, é muito bom jogador. Daqui uma dica também. Quem mais? Gustavo Souza. O Renato Paiva já era. Francisco Ribeiro. Manda o Marcelo Fernandes embora. Que coitado do Marcelo Fernandes. Ele é o menor dos culpados nessa história. O Zé Silva está aqui com a gente também. O Mauro Carvalho. O Pedro Elias está falando que o Barcelona joga hoje, né, pela Libertadores. Se o Bustos não vier, deve ser decidido. Não vai ser decidido tão cedo. Eu acho que se der ruim na vida do Bustos, sabe Deus quando é que isso aí vai ser resolvido. O André Vieira aqui com a gente também. O Clodoaldo Oliveira. Enfim, toda a rapaziada que sempre nos prestigia. O Emerson Santiago, Adonis Varacles. Estou lendo aqui porque eu não vou conseguir ler as mensagens. O Heisenberg da Baixada volta ao LAN. O David Marcelo. Já que foi renovado com o Carille, deveria aguentar até o final do Paulistão. O Jaquecílio Gomes pedindo para deixar o like. Obrigado aí, Jaquecílio.
O Adonis está pedindo para eu parar de ressuscitar essa múmia do Dorival, Alex. Eu não vou ressuscitar do múmia, o Adonis, mas se não sobrar ninguém, aí é uma opção. Descartou todo mundo, sobrou o Dorival e o Marcelo Fernandes. Aí, por exemplo, eu jogo para você escolhe quem? Se não tiver outro, né? O Misão e o Dorival, viu, Alex? O Dorival é o problema com o filho dele. O que batem na tecla é o auxiliar dele que não consegue fazer o vestiário, às vezes, caminhar com tranquilidade. Geralmente é esse o argumento que a gente ouve quando essa gestão, pelo menos, fala não ao Dorival. Se o Dorival quiser, não pode trazer o filho. Pois é, então, mas assim, já foi vetado pelo CG, pelo que eu tenho de informação, mas era um nome de agrado do Edu Dracena. É por isso que eu digo, Alex, que o Edu Dracena não tem tanta carta branca assim, né? Porque o Edu Dracena, ele escolhe o nome, ele define o nome. Não é só a questão financeira que vai ficar na mão do CG. A gente tem conversado com pessoas que explicam que o gosto do CG por tal profissional pesa. Então o Edu Dracena não tem carta branca. Ele não decide, não, eu quero o Dorival. Olha, o salário do Dorival é esse. Vocês acham que é uma boa? O Dorival se enquadra? Não é assim. Não, nós achamos que o Dorival não é uma boa. A gente quer um técnico estrangeiro. Ou seja, não é o Edu Dracena que decide. Tá claro isso. Muito bem. Olha, só para fechar o Misão MG aqui com a gente. Técnico brasileiro de ponta entrou na lista de extinção, reprodução só em laboratório europeu argentino. Então, Misão, mas vamos lá, o técnico brasileiro que a gente podia ter aqui, Renato Gaúcho, o Tite, que é brasileiro. Não sei, cara, tem um monte de técnico aí que... Por exemplo, eu acho que o técnico estrangeiro, ele consegue, por ser o argentino, o europeu, por trabalhar mais a parte tática, talvez ele consiga transformar o Santos num time mais competitivo. O técnico brasileiro, você viu aqui que o Felipe falou, o cara vem, mas tem que trazer um caminhão de reforços, não que o Santos não precise de reforços, mas aí ele indica, aliás o Luxemburgo, por exemplo, sempre fez isso, quando ele chegou no Santos, ele indicou o Miller veio, ele indicou o Edmundo, a diretoria não quis por causa do histórico do Edmundo, e naquele ano o Edmundo fez aquela dupla maravilhosa com o Evair, no Vasco, né? No ano seguinte, depois... Aí foi um dos problemas na época que fez o Luxemburgo sair e tal. É difícil. E se ele traz um Zari Nelson da vida e não dá certo? Quem que fica com esse ônus? Também é difícil decidir esse tipo de coisa. Por isso que o histórico de técnico brasileiro para mim é ruim. Enfim. Mas Alex, você acha que um Bustos se acertar... Tu acha que o Bustos não vai primeiro buscar uma análise do elenco do Santos? Mas eu acho que já buscou, Felipe. Essa altura já deve ter buscado. Se ele já conversou... Qualquer técnico que venha trabalhar hoje no Santos, você tem dúvida de que ele não vai querer reforço? Não vai. Muito difícil. Não vai, mas é que eu falei. Por exemplo, o Luxemburgo, se ele vem para o Santos hoje, ele vai pedir ao Lucas Lima, o Ganso, chutando aqui, vai. O Maicon do Cruzeiro. O Bustos é capaz de trazer o cara que jogava com ele lá no Barcelona. Custa metade do preço. Né? Talvez ele tenha um conhecimento de futebol da América do Sul, porque às vezes e o próprio Hollande tinha os scouts dele, você lembra disso, né, Felipe? Ele tinha os scouts dele, analisava, né? E às vezes você consegue o Santos tem que trazer um outro Soteldo. Se é o técnico, é a diretoria que tem que fazer isso, eu não sei, mas é tipo prospectar um novo Soteldo, custo baixíssimo e deu certo. O que você não pode traz o Lucas Lima, aí e se não joga? Pagando uma fortuna, essa que é a questão, entendeu? Enfim, é polêmico o negócio. O Ezequiel também aqui, o Robson Silveira, o Oscar Pitelli, João Vitor Amaral, já falei? Falei um monte de gente que está aqui com a gente. Obrigado a todos pelas mensagens, eu estou super em débito com o nosso chat. Tá certo? Em breve, vou fazer um programa só com o chat. O Chalito, Eduardo Batista é bom técnico. O Eduardo Batista, a carreira dele tem quanto tempo? Ele só assim, emplaca em time pequeno. Ele já treinou time grande e não foi bem. É uma interrogação. Entre o Eduardo Batista e o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, que dizem que é ótimo, eu preferiria o técnico do Botafogo, mas sei lá. Leandro Zago, né? O Leandro Zago. Eu fiz muitos jogos do Zago na base da Ponte Preta. É bom, Felipe? Muito.
Cara, tem competência, sim. Ele tá fazendo um bom trabalho no Botafogo de Ribeirão Preto. Nos times que ele comandava na Ponte Preta da base, também a Ponte Preta tinha um time competitivo. Eu não vou saber te dissecar, né, a forma dele trabalhar e tal. Só que é um técnico promissor no mercado. Agora, você vai trazer um técnico promissor para trabalhar com um elenco que é muito jovem e que precisa de um estofo maior para poder seguir? Eu acho que o Santos precisa de um técnico que tem experiência e precisa de reforços para que o Santos, dentro de campo também, dê respaldo à molecada. Porque senão é pancada atrás de pancada. O Santos terminou o clássico contra o São Paulo praticamente com um time sub-20. Né? É um time extremamente jovem. E o São Paulo desacelerou o jogo ainda. Senão tinha enfiado mais. O Ituano amassou o Santos, o São Paulo não. Então, com 20 do segundo tempo, 25, quantos ataques do São Paulo pegava a bola, partia com o Nicão desacelerava a jogada do lado direito ali. Quer dizer, se o São Paulo tivesse apertado mais, poderia ter levado mais. Então, assim, o Santos tem muitos problemas táticos, problemas técnicos, para mim, problemas emocionais. Então, tudo isso precisa ser ajustado. Né? E o Edu Dracena, na minha opinião, colocou o dele na reta a partir do momento que ele tomou a decisão de demitir o Carille naquele intervalo pequeno entre Mirassol e São Paulo, né? Porque se ele espera o Carille jogar contra o São Paulo e veio uma derrota do mesmo jeito, ele teria mais peito, punch, né? Ou contra São Paulo e depois esperar a Copa do Brasil, ele teria mais condição para, caso desse alguma coisa de errado, mandar o cara embora. Ele trouxe para si toda uma responsabilidade que eu acho que era desnecessária naquele momento. Concordo com você. Ô, João, a gente está caminhando para o final do programa. Não sei se você concorda, mas eu acho que diante dessa circunstância, o Marcelo Fernandes vai botar o Marcos Guilherme sem um terceiro zagueiro hoje. Eu não faria isso. Do jeito que a coisa até eu voltava... Hã? Terceiro zagueiro, você falou? Não vai pôr. Não vai pôr. Não, eu colocaria. Eu colocaria. Aliás, e deixaria. Porque até o técnico chegar, até chegar reforço, não sei o quê... Sabe, é impressionante, a gente tem que discutir isso, mas o Carille teve os erros dele, teve o principal erro que eu acho do Carille foi ele ter desmontado o esquema que ele tinha achado, e aí o time virou esse convite à alegria adversária. Venha, faça gol aqui no João Paulo, coitado, né, João? Alex, não dá para o Santos jogar nessa situação com 3 atacantes, Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ricardo Goulart, porque o Santos... esse jogador, o Ricardo Goulart e o Marcos Leonardo não voltam. O Ângelo é muito jovem, tem dificuldade para marcar, sobrecarrega o Lucas Braga. O meio do campo do Santos, né, já que a gente está em carnaval, parece um buraco de uma escola de samba. Fica muito aberto. O São Paulo fez o que quis com o meio campo do Santos. Então eu acho que o Santos tem que entrar com mais um meio campo, tem que fazer o feijão com arroz. Todo torcedor do Santos, todo torcedor gosta do futebol ofensivo, mas às vezes é necessário aquele futebol com mais um meio campo, aquele futebol um pouco mais pegado, mas com resultados positivos. Não adianta jogar para frente e ficar a defesa toda exposta. Olha, daqui a pouco os caras vão pedir o Carille de volta, viu? Te contar um negócio. Meus caros, 12h35, temos que fechar aqui. João, obrigado aí pela participação. Ó, fecha a cortina lá que a persiana tá voando ali atrás de você. Um abraço. Tá ventando aqui na sede do Boc News, junto aqui embaixo. Tá certo? Valeu, João. Um abraço e até a próxima. Valeu, Alex. Um destaque final é que Santos e Novo Horizontino, no domingo, né? O Santos, a bilheteria da Vila vai voltar no domingo, né? Porque desde o início, quando voltou o futebol com a pandemia, não estava sendo comercializados ingressos na bilheteria física. Isso é importante, Alex, porque Santos e Ituano, eu estive em Santos e Ituano, e Santos e Botafogo também na Vila Belmiro. E muitos turistas que não sabem do futebol card queriam entrar para o jogo do Santos. E alguns funcionários do Santos Futebol Card estavam despreparados. Então a pessoa perguntou onde eu compro ingresso. A pessoa falou assim, não sei. Então esse turista, ele foi procurar, ele conseguiu entrar, que eu fiquei vendo, né? Não, perguntei para ele, foi conseguir ingresso com um cambista, ou alguns não conseguiram entrar. Então é importante que o Santos, para o domingo, tenha ingresso na bilheteria. Especialmente agora, né? Porque é carnaval e muitos turistas vão descer a serra e certamente vão querer ver esse Santos e Novo Horizontino. Muito bem lembrado. Aliás, cambista existe ainda com venda online? Que coisa, né? Mas enfim. É muito fácil agora, porque o cara tira o print do ingresso, manda para o WhatsApp da pessoa, a pessoa passa o WhatsApp ali e passa
na carteira. Tira o print do ingresso, do QR Code, manda para o WhatsApp e aí a pessoa consegue bater no e-ticket. Muito bem. Felipe, obrigado pela presença, viu? Um abraço aí, o seu destaque final. Até a próxima. Eu que agradeço, Alex. É sempre um prazer participar aqui do Esporte em Destaque com um amigo, contribuir aqui para compartilhar conhecimento com os amigos da BOC News TV. E assim que você precisar, você sabe que é só chamar. Vai ser sempre uma honra poder falar do alvinegro mais famoso do mundo, né? E vamos aguardar agora. Estamos apurando se realmente com Fabian Bustos o Santos vai conseguir caminhar nas suas negociações, né? O Santos que já está definido praticamente para o jogo contra o Salgueiro, é um jogo decisivo e com transmissão do De Olho no Peixe. A partir das 18 horas estaremos ao vivo transmitindo tudo de Salgueiro e Santos pela estreia do Peixe na Copa do Brasil. Um abraço, Alex, um abraço, João, um abraço ao Santista que está aqui com a gente. Valeu. Muito bem, 12h37, agradecendo ao Felipe e ao João pela participação. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Você nos assistiu aqui pela BOC News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira a gente está de volta aqui analisando, né, o resultado do jogo contra o Salgueiro, projetando a partida contra o Novo Horizontino e, claro, já lembrando a todos que semana que vem estaremos no modo carnaval. Então não vai ter programa segunda nem quarta, voltaremos na outra sexta-feira. Então, nesta a gente está de volta e depois na outra. Então, torcer aí para uma vitória do Santos e principalmente que essa história do técnico seja resolvida logo e de uma forma tranquila e que ele, o escolhido, possa fazer um bom trabalho. Porque o Santos troca de técnico a cada 4 meses. Não é possível se desenvolver um trabalho desse jeito, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BOC News TV.